Vamos lá, pessoal. Bom dia a todos. Hoje nós vamos falar a respeito da construção geométrica de uma bissetriz, tá? Eu falo bissetriz. Meu nome é o professor Ricardo, mais uma vez uma aula de matemática para vocês. Bem, nós conseguimos construir, pessoal, uma bissetriz, é necessário nós determinarmos um ponto onde desse ponto, né, sairão duas retas, formando assim uma vértice, tá ok, pessoal? Então, determine um ponto A, onde sairão duas retas, ok? Duas retas. E aí eu tenho um ponto A determinado, vértice, formando um ângulo, tá ok, pessoal? Um ângulo qualquer ali, vamos colocar aqui aproximadamente 10, 20 graus, né? Vou colocar aqui um ângulo de 20 graus. Formou, né, 20 graus de ângulo. E para que eu possa construir a minha bissetriz, pessoal, é muito fácil, não é nada, não é um bicho de sete cabeças, ok? Para eu construir minha bissetriz, é necessário utilizar o meu compasso, tá? Esse compasso aqui é um compasso de lousa de giz, né? Ainda não vim inventar um compasso para uma lousa branca. Vamos esperar aí alguém inventar. Então você vai ter uma abertura, né? Uma medida de uma abertura, vamos colocar aí aproximadamente uns 20 centímetros, ok? Uns 20 centímetros. E eu vou traçar aqui um arco e outro arco, formando aqui dois outros pontos nas minhas duas retas. Ok? Esses dois outros pontos eu vou chamar de B e C. Chamando esses dois outros pontos de B e C, pessoal, eu vou ter aqui, né, o seguinte. Eu vou traçar com a mesma medida, praticamente, né, outro arco, só que um arco, né, dois arcos, cruzando dois arcos, só que de uma forma externa. Com a mesma medida, eu coloco aqui meu compasso, a ponta fixa em B, e traço aqui meu arco, olha só. Traço meu arco. E a ponta seca em C e traço outro arco. Olha só. Eu vou achar um outro ponto, né, numa medida externa. Vou achar um ponto numa medida externa. E esse ponto nessa medida externa eu vou chamar de D. Olha lá, A, B, C e D. Achando esse ponto na minha medida externa, o que eu tenho aqui? Eu tenho a minha bissetriz, tá bom? A minha bissetriz relacionada ao vértice A. Então vamos lá, olha lá, vou pegar esse outro que é mais compridinho, esse aqui é mais compridinho, e vou traçar a minha bissetriz. O interessante da bissetriz, pessoal, é que ela divide exatamente ao meio esse meu ângulo que eu criei, né? Tem 20 graus, então eu vou ficar aqui com 10 graus e aqui 10 graus, tá? Por isso que quando eu traço uma bissetriz de um triângulo, qualquer, ele vai me falar que a minha medida A, a minha medida B, ângulo A, que aqui é um ângulo, D, são iguais e semelhantes, quando eu tenho esse aqui em cima do igual a semelhança, tá? Igual a semelhança, a medida de D, ângulo A, olha lá, não esquecendo que o nosso símbolo de ângulo é o chapeuzinho na matemática, né? O chapeuzinho do vovô, que nós aprendemos lá no Fundamental 1, C, tá? Ele é igual e semelhante, porque os dois têm 10 graus, olha só, pessoal, os dois possuem 10 graus, tudo bem? Maravilha! Então, pessoal, para nós traçarmos um triângulo, então é fácil, né? Nós vamos fazer aí nossas bissetrizes. Então, o que acontece agora? Eu vou unir o meu ponto, B e C, ó, vou tracejar para mostrar tão lindo, e aí sim eu tenho um triângulo aqui, tá ok, pessoal? Então, quer dizer, bissetriz relativa ao ângulo A relativa ao ângulo A é a S1. A S1
AC1, né? E aqui eu vou fazer as bissetrizes dos meus outros dois ângulos. Da mesma forma que eu fiz a bissetriz aqui. Traçando aqui retas fora, né? E fazendo minha bissetriz dos ângulos. Achando o ponto médio, né? Desse ângulo. Como assim, professor? Dessa forma aqui, pessoal. Olha lá. Vamos pegar novamente o nosso compasso, né? Vamos pegar novamente o nosso compasso, numa abertura um pouco menor agora, eu vou traçar aqui um arco, vou traçar outro arco aqui, achei outros dois pontos. Vou traçar um arco aqui fora, vou traçar um outro arco aqui fora, olha lá. Pronto, achei a bissetriz desse outro ponto aqui meu, ó. A bissetriz de C eu achei agora, né? Vamos lá, olha lá. Ponto aqui fora, bissetriz de C, ó. Um pouquinho fora, mas vou dar uma caprichadinha aqui. Bissetriz de C, dividindo o ângulo C ao meio, né? E a mesma coisa vai ser para B, tá ok, pessoal? Então, bissetriz, construção de uma bissetriz e um triângulo, tá? É facinho, nada difícil. Então, tá aí feito. Vou dar uma pausa no vídeo para que nós possamos falar a respeito da construção de uma mediatriz. Tá ok, pessoal? A construção de uma mediatriz. Vamos falar a respeito da construção geométrica de uma mediatriz. Só um minutinho. Vamos lá então, pessoal. Falando aqui da nossa construção da nossa mediatriz. Em primeiro lugar, eu tenho que traçar aqui uma reta, ok? Vou traçar uma reta qualquer aqui. E determinar aqui nessa minha reta dois pontos, tá, okay? Tá bom, pessoal? Então, vou determinar aqui um ponto A e um ponto B. Esse ponto A e esse ponto B, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma medida com o meu compasso. Construção da minha mediatriz, vou criar uma medida com o meu compasso, um pouco maior do que o meio, aproximadamente 75%, e vou fazer um arco aqui. Vai pegar bem onde está escrito mediatriz, mas não tem problema. E do outro lado, com a mesma medida no ponto B, vou fazer a mesma coisa, ó. Vou traçar o outro arco, ok? Da mesma forma aqui embaixo, tá, pessoal? Da mesma forma aqui embaixo, ó lá. Com a mesma medida, tá bom? No livrinho, na apostila tá aqui, fez um arco todo, né? Mas não é tão necessário assim. Aqui o que acontece, pessoal? Quando eu consigo determinar esses outros dois pontos, eu tenho um ponto C aqui em cima e um ponto D aqui embaixo, tá? Vou traçar uma reta aqui, ó, pessoal. Vou traçar uma reta de C a D, onde eu vou encontrar um ângulo reto, tá? Um ângulo de 90 graus, olha só, um ângulo de 90 graus. Então, quer dizer, para que eu construa, né, uma mediatriz, eu não preciso calcular a minha reta exatamente, basta eu pegar o meu compasso, né, e fazer uma medida maior do que o centro, 75, 80% mais ou menos, e traçar um arco em cima e outro embaixo. Passar a ponta seca para o outro lado, traçar um arco em cima e outro embaixo. Em um triângulo, como que ficaria isso, pessoal? Vamos ver aqui em um triângulo, como que isso daqui ficaria. Eu vou apagar a mediatriz aqui, nós sabemos que isso daqui é mediatriz. Como que ficaria isso em um triângulo? Vamos fazer um triângulo aqui qualquer, ok? Vamos fazer um triângulo aqui qualquer. Traçando aqui um triângulo qualquer. A minha mediatriz ela tem que ter um ângulo de 90 graus referente à reta de onde ela parte, não da vértice, tá? A minha mediatriz ela tem que ter esse ponto médio. Então, como que eu vou fazer para descobrir a minha mediatriz aqui dentro? Vou pegar meu canetão
azul para estar efetuando isso daqui. E vou determinar aqui ponto A, ponto B, ponto C. Ok? A minha mediatriz em ponto A, B, qual que vai ser? Meu segmento AB vai ser igual a C1. De BC vai ser igual a C2. De CA vai ser igual a C3. Tá ok? Então, para descobrir essa mediatriz, o que eu preciso fazer? Simples, pessoal. Como o professor falou, ponta seca aqui, um pouquinho além do meio. Vou traçar aqui um arco, vou traçar aqui outro arco. Vou passar para cima. Ó lá, vou passar para cima. Vou traçar aqui um arco e aqui outro arco. Aqui faltou um pouquinho. Vamos lá. Eu acho que eu acabei fechando o compasso. Acabei mesmo. Sem querer, eu acabei fechando o compasso aqui na hora de transferir. Ok? Então, esses de dentro aqui não existem. Esses de dentro aqui não existem. Então, eu determinei 2 pontos aqui, onde agora eu vou traçar minha mediatriz. Vou fazer todos primeiro, e aí depois a gente traça as nossas mediatrizes. Deixa eu apertar um pouquinho aqui que afrouxou. Ok? Muito cuidado para não arranhar a louça. Vou ser muito cuidado no caderno para não acabar furando a folha do caderno, com o seu compasso. Lá. E aqui. Ok, pessoal? E aqui, um pouco além do meio, vai ser uma aqui, outra aqui. Por isso que ele faz o arco inteiro lá na apostila, tá? Como exemplo. Mas aqui eu não estou fazendo o arco inteiro para que não fique aquele negócio enorme, né? Então, deixa eu fazer no vermelho aqui. Fazer com as outras cores. A minha mediatriz do ponto AB é C1. C1 está bem aqui, ó. Olha só como que eu consigo determinar um ângulo exatamente de 90 graus aqui, pessoal. Para todos eles, tá? A minha mediatriz aqui do ponto C, CD, está exatamente aqui, ó. Olha lá. Ângulo de 90 graus, ângulo de 90 graus. CD é C2. E minha C3, meu segmento CA, está aqui, ó. Então, quer dizer, observem que eles têm todos um encontro aqui no meio, tá? Minha C3. Eles obtêm todos um encontro bem no centro, tá ok, pessoal? Então, minha mediatriz aí é muito fácil de ser encontrado. Eu encontro um ponto médio, né, no meu triângulo também, sendo que a mediatriz ela tem ângulos de 90 graus relacionado à reta, tá? O segmento de reta que ela está dividindo. Vou dar uma pausa, nós vamos falar a respeito de nosso último tema, congruência de triângulos e triângulo retângulo, tá ok? Só um minutinho, a gente já volta. Bom, vamos lá, pessoal. Então, para falar a respeito de congruência de triângulos, né? Pagar aqui a construção, congruência de triângulos. Eu montei aqui 2 triângulos onde, né, eu vou dizer aqui, primeiro caso que a apostila está abordando é lado, ângulo, lado, tá? O que isso quer dizer, pessoal? Quer dizer o seguinte, que eles são congruentes, né, e terão ângulos semelhantes, tá? Então, os lados serão congruentes entre si e o ângulo também. Pode ser esse lado aqui, ele pode ter uma medida, ele vai ter a mesma medida da medida desse triângulo na sua posição, tá? Notem que
está ao lado do ângulo de 90 graus, ao lado de 90 graus, vamos supor que teria 3 centímetros, e aqui um ângulo de 90 graus. Aqui também estaria 3 centímetros, e aqui um ângulo de 90 graus. Tá? Eu poderia ter esse triângulo meio torto assim? Sim, contanto que eu identifique o ângulo de 90 graus e os lados iguais. Esse daqui poderia ter 6 centímetros, e esse daqui também teria 6 centímetros. Então há uma congruência entre um triângulo e o outro, tá? Entre o triângulo A e B, né? Vamos falar aqui A e B, tá bom? Tem uma congruência de lado, ângulo, lado. Tá ok, pessoal? Segundo caso aqui, nós falando a respeito disso, né? Nós falando vai ficar meio chato, né? Falando a respeito disso, o que nós temos? Temos, né, se eu não me engano, lado, ângulo, deixa eu ver. Lado. Então, quer dizer, nós temos lado. Lado será um triângulo mais... deixa eu colocar aqui. Deixa eu fazer aqui um outro triângulo. A medida correta, né? Vou fazer aqui com 10, com 15. Com 15. Com 15. 15. 15. E 15. Olha lá. Quando eu me relaciono esse aqui, é desse, tá? Lado, ângulo, lado. Quando eu me relaciono aos lados, né, como a nossa apostila tá dizendo lá, eu tenho todos os lados do meu triângulo, eles são congruentes, tá? Eles são iguais. Então, quer dizer, eu tenho lado. A congruência é lado. Aí, como diz a nossa apostila, dois triângulos que apresentam um lado e os ângulos adjacentes e esse e esse lado ordenadamente congruente são congruentes. Então, quer dizer, eu tenho dois ângulos aqui, ó. Eu tenho dois ângulos. Opa, esse aqui é 3, né? Esse aqui é 3 também. Eu tenho dois ângulos aqui e um lado igual. Dois ângulos aqui e um lado igual. A mesma medida de ângulo que eu tenho aqui, eu tenho aqui e aqui. E a mesma medida de comprimento que eu tenho aqui. Tá? Então, eles são congruentes pelos lados e pelos ângulos. Então, lado, relaciona-se, tá, lado não, pessoal, desculpa. Oh, meu Deus, esse aqui é lado, ângulo, lado. Lado, ângulo, lado. Tá? Lado, ângulo, lado. Então, quer dizer, eu tenho dois lados congruentes e os meus ângulos congruentes também. Tá ok? Outro exemplo é lado. Esse aqui ainda continua nesse exemplo aqui. Eu tenho lado. O que é, pessoal? Estava falando do primeiro ainda. Lado, o que vai ser? Quando eu tenho todos os lados iguais de um triângulo, tá? Ele pode ser 3 todos os lados, também pode ser 3, 2, 2, 1, 1. Né? Então, isso quer dizer que eu tenho, se eu tiver 8 centímetros aqui, eu vou ter 8 centímetros aqui. Eu vou ter 4 centímetros aqui, vou ter 4 centímetros aqui. Se eu tiver 2 centímetros aqui, também terei 2 centímetros aqui também. Ok? E a nossa última congruência é lado, ângulo, lado. Lado, ângulo. Tá bom, pessoal? Lado, ângulo. O que significa? Significa isso aqui, ó. Que eu tenho dois ângulos iguais em um lado, olha lá, dois ângulos iguais para os dois
para os dois triângulos e o ângulo e o lado igual. Então eu tenho lado, ângulo, ângulo. Por quê? Se esse ângulo mide 20 e esse daqui 25, esse aqui vai medir 25 e esse aqui também vai medir 20. Ok, pessoal? Então, a relação de lado, ângulo, lado está relacionada, né, aos lados que são iguais entre os dois e um ângulo igual entre os dois. A relação de lado, ângulo, ângulo está relacionada a dois ângulos iguais e a medida da reta, os dois ângulos iguais, né, dos dois a medida reta, não. Então, 25, 25, 20, 20. E aqui no nosso lado, 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 eu tenho todos os lados iguais, ou então, o mesmo lado que eu tiver 2 centímetros no triângulo, eu tenho no outro. 4 centímetros um, eu tenho no outro. 8 centímetros um, eu também tenho no outro. Ok, pessoal? Vou estar dando uma pausa e a gente já volta, tá bom? Beleza, pessoal, vamos lá. Nosso último tema a respeito de triângulos, nós vamos falar de triângulo, retângulo. Um dos triângulos que o professor mais gosta, que são mais utilizados em todo projeto que você vai fazer, seja desenho gráfico, a construção de um objeto, de uma cadeira, de um prédio, muito utilizado na construção civil, é o nosso triângulo retângulo. Por quê? Um dos fatores é que ele possui um ângulo de 90 graus, pessoal. Ele possui um ângulo de 90 graus. E esse ângulo de 90 graus permite você calcular a altura, permite você calcular a altura em uma determinada distância que você tiver. Imagine só você estando aqui, ó, vou colocar você, e aqui um prédio. Um prédio. Tá? Nós vamos ver mais para frente como que nós vamos utilizar este ângulo com essa distância e este ângulo aqui, ó, para calcular a altura desse prédio. Ou então a altura desse prédio, né, essa distância para calcular este ângulo, e assim vice-versa, tá bom? Mas o importante agora é nós conhecermos o nosso triângulo retângulo, porque mais para frente nós vamos aprender a calcular os seus lados e o seu cateto e sua hipotenusa. Mas quem são os catetos, professor? Os catetos são essas medidas que estão ao lado do meu ângulo de 90 graus. Ó. Esse daqui é um cateto. E esse aqui é outro cateto. Tá? E o que está oposto ao meu ângulo de 90 graus, que é a minha maior medida, se chama hipotenusa. Hipotenusa, tá? Bom, a minha hipotenusa, deixa eu só ver aqui o que ele me fala mais, certo? Ok. Por que triângulo retângulo? Ele vem de um retângulo, tá? E se eu tiver um triângulo aqui, professor, onde os meus dois lados são iguais e a minha base é diferente. Se eu traçar a minha altura nesse triângulo, praticamente todo triângulo que você traçar a altura aqui, você vai encontrar um ângulo de 90 graus. Então vai formar um triângulo retângulo desse lado e desse lado também um outro triângulo retângulo. Tá bom, pessoal? Então, importante é nós conhecermos o triângulo retângulo agora no momento que nós temos um cateto, outro cateto e a hipotenusa. Cateto, cateto, hipotenusa. Nós vamos falar a respeito, né, de uma fórmula que vai utilizar isso daqui. Vocês vão aprender facinho, porque nós vamos misturar com algumas coisas do cotidiano que vocês veem, né? O importante aqui nós sabemos, pessoal, é que os meus catetos são os espaços, são as medidas menores, tá, do meu triângulo retângulo. Então eu tenho ponto A, B e C. Meu segmento A e C são catetos. O meu segmento A e B são catetos. É cateto, quer dizer. E o meu segmento C e B, ou B e C, é a minha hipotenusa.
tá? Importante saber que o maior é a hipotenusa, mesmo porque ele está ao lado oposto do meu ângulo de 90 graus. Nunca, pessoal, eu vou conseguir colocar um lado que está um lado do meu ângulo de 90 graus maior do que minha hipotenusa. Você imagina só, eu aumentar isso daqui para deixar maior que a hipotenusa, essa hipotenusa vai deitar aqui e vai ficar uma reta só. Do mesmo jeito aqui, se eu aumentar para ficar maior do que a hipotenusa vai deitar aqui e vai ficar uma reta só. Então os meus catetos sempre serão menores, tá? E a minha hipotenusa estará sempre oposta ao meu ângulo de 90 graus, tá bom? Então, fica aqui a dica do professor Ricardo, mais uma aula a respeito de triângulos, tá ok? Lembrando a construção de uma mediana, de uma bissetriz, de um triângulo retângulo. Lembrando que essa aula ela vai se aprofundar nas próximas, tá ok, pessoal? Até a próxima aula. Tchau, tchau.